Meus amigos, como investidores, vamos passar por crises dolorosas e por algumas decepções aí também no meio do caminho. E mesmo quando achávamos que tínhamos razão, vamos ser expostos ao contrário. O fundo imobiliário Tord 11 é um desses ativos que nos prova isso. Queda após queda, os relatórios não trazem grandes perspectivas de mudança, as empresas devedoras também não estão aí com o objetivo de pagar as suas dívidas e o pior de tudo, o investidor está desde fevereiro sem receber um centavo sequer de dividendo. Meus amigos, acabou a relação por aqui. Fala investidor, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Papo Finança. E hoje eu vou trazer para vocês aí um dilema que já vem se arrastando aí há alguns meses. Sim, hoje vamos falar sobre o Tordesilhas, ou mais conhecido como Tord 11. Um fundo imobiliário que já vem aí há alguns meses sofrendo na sua cotação, decaindo aí mês a mês e também não vem fazendo o seu papel principal, que é nos pagar dividendos. Então fica comigo no vídeo que eu vou trazer muitas informações para vocês aí do que está acontecendo. Mas antes disso, eu vou te fazer um pedido. Já deixa o seu curtir aí no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e também ative o sininho para receber os vídeos que eu vou estar lançando por aqui. Em outubro de 2021 foi quando eu fiz a minha primeira aquisição deste fundo, do Tord 11. Naquele momento, ele passou dentro dos critérios de análise que eu estava fazendo para conseguir colocar esse fundo dentro da minha carteira. Ele tinha uma boa gestora, fazia parte de uma boa gestão, um fundo de base 10 para quando estávamos começando ali com pouco dinheiro, então ele fazia sentido para a gente ter na carteira, e como ele estava vivendo aquela altas dos juros, estavam pagando muitos bons dividendos naquele momento. Porém, eu sabia que existiam sim alguns riscos. E um deles, o que mais chamava atenção, é que o fundo era um fundo novo, não tinha ainda completado mais do que um ano. E na verdade, sabemos que isso é um grande risco, pois esse ativo ainda não tinha sido testado pelo tempo, coisa que a gente já consegue ver em outros ativos que já estão há mais tempo no mercado. Mas mesmo assim eu investi e vim mostrando aqui para vocês mês a mês do que eu vinha fazendo com esse ativo dentro da carteira. Em agosto do ano passado já tivemos ali alguns sinais de que teríamos problemas dali para frente. O fundo anunciou que não pagaria dividendos naquele mês, pois um dos seus devedores havia dado um calote no fundo, não iria pagar as dívidas que teriam com ele. E vocês sabem, para o fundo poder pagar os dividendos, ele tem que ter lucro. E os seus lucros vêm através das fontes de investimento que esse fundo tem. No caso de fundos de tijolo, os aluguéis que eles recebem, e no caso dos fundos de papéis, os juros que eles recebem dos papéis a quais eles estão comprando. Para você entender o que é um CRI, é um certificado de recebíveis imobiliários. É como se o fundo, nesse caso, fosse a empresa que estaria fazendo um empréstimo para quem está precisando desse dinheiro para investir em imóveis e ela vai receber os juros deste empréstimo a qual ela está fazendo. E nesse caso, a empresa do Gramado Parques fez essa aquisição desse CRI junto ao Tordesilhas 11, porém não honrou com seu pagamento no mês de agosto. Perante isso, naquele momento, os cotistas já começaram a ficar preocupados, pois o fundo não pagou os seus dividendos no mês de agosto. Porém, no mês de setembro, voltou a pagar novamente seus dividendos, com um valor um pouco mais baixo, mas retornou a pagar. E aí, naquele caso, foi uma jogada do fundo para não ter mais problemas com seus cotistas. Por quê? O fundo não estava recebendo ainda do Gramado Parques, mas começou a utilizar o dinheiro que tinha em caixa para fazer a distribuição dos dividendos aos acionistas. Isso iria fazer com que em algum momento o fundo tivesse problemas, porque onde não temos dinheiro entrando, não tem como ter dinheiro saindo. E neste caso, o fundo estava tentando apenas deixar os cotistas um pouco mais tranquilos. Então, para nossa surpresa, em março deste ano, tivemos ali o anúncio que a empresa Gramado Parques tinha entrado com uma recuperação judicial. Recuperação essa que dá a justificativa da empresa deixar de honrar os seus pagamentos, fazendo com que o fundo entrasse em colapso a partir dali. Então aqui vocês podem acompanhar comigo, desde o início do ano, de janeiro lá, o fundo teve ali 67% de desvalorização no acumulado do ano. E depois que teve lá o anúncio, no mês de março, foi que as coisas pioraram. Dali para cá ele só teve queda e nada mais de retornar.
Como a posição de dívidas dessa empresa de Gramado Parques era uma posição bem grande dentro do portfólio do Tordesilhas, isso fez com que muitos cotistas se assustassem e começassem a sair desse fundo, porque já estavam vendo que teria mais problemas ainda para frente. Por alguns momentos eu acreditei que o fundo poderia retornar. Em alguns momentos desse período de queda, eu até fiz algumas aquisições ali para deixar o preço um pouco mais baixo, né? Já que eu estava comprando cotas mais baratas. Porém, não foi isso que aconteceu de lá para cá. O fundo não conseguiu reagir e, pelo contrário, só vem desvalorizando cada vez mais. E após tudo isso, não temos nenhuma notícia boa sobre a recuperação do fundo. E com toda essa confusão, outros fundos também foram afetados pelas dívidas aí da Gramado Parques. Um deles é o VSLH11, que é o Versalhes, que também faz parte da carteira aqui do canal, e o outro é o HCTR11, um dos queridinhos dos investidores aí da bolsa, que gostam muito de investir em fundos high yield, né, que pagam grandes dividendos. Porém, todos estes fundos, né, sofreram muito aí com a inadimplência da Gramados Parques aí, que não vem pagando as suas dívidas. Entrando aqui no Status Invest, ó, você consegue verificar que hoje o valor de cota do Tordesilhas está R$ 2,40 e o dividend yield dele está em 12,92%. Nos últimos 12 meses teve um pagamento de 31 centavos. Quando você olha isso e vê, poxa, eu vou pagar R$ 2,40 por cota e vou ter aí um bom dividend yield de 12%, tá valendo a pena ter o fundo. Porém, o que eu sempre falo, né, verifique mais informações, não fique parado apenas dessa. Então aqui você pode olhar aqui também, ó, o PVP de 0,19, nossa, tá super atrativo, né, o valor patrimonial dele é de R$ 12,62. Mas lembre-se que quando é esmola demais, né, o santo desconfia. E aí aqui você vai ver, ó, o último pagamento que o fundo fez foi apenas lá no dia 7 de fevereiro, né? Desculpa, no dia 14 de fevereiro foi o último pagamento desse fundo. E de lá para cá não teve mais nenhum pagamento. E aí quando você pega e dá uma olhada aqui nos dividendos, você vê que não foi constante e ficou devendo ali e muito. Então esse é um dos cuidados que você deve ter, de não ficar olhando apenas o indicador de dividend yield, porque ali nesse caso você seria traído pelo Tordesilhas, porque está dizendo que está pagando 12% de dividend yield. E na verdade nem está pagando. Então vou deixar aqui para vocês algumas considerações que eu quero que sejam sempre levadas em conta. O conceito que eu trago aqui de buy and hold, né, que é comprar os ativos ali, investir em ativos e pensar a longo prazo, não queira dizer que você não vai se desfazer desses ativos nunca. Não confunda, né, ser um buy and hold com uma pessoa que vai ter um monte de porcaria na sua carteira. O conceito buy and hold é você ter estratégias a longo prazo e você está sempre refinando as suas estratégias. Nesse caso, a minha estratégia que eu utilizo aqui no canal é ter uma carteira pagadora de dividendos. Isso quer dizer que, se um dos ativos a quais eu tenho na minha carteira que me entregavam dividendos passam a não entregar, eu tenho que revisar esse ativo. E nesse caso, o TORD11 é um desses ativos que não está mais entregando dividendos. Então, dentro da minha estratégia, ele não faz sentido de eu continuar ele. E não é porque eu tenho esse método e esse conceito de buy and hold, que é pensar no longo prazo, que eu vou ter que ficar com esse ativo encalhado na minha carteira. Então, por esse motivo, eu vou sim me desfazer do Tordesilhas, e já comecei a me desfazer dele. Se você der uma olhadinha na imagem aí, você vai ver que eu já me desfiz aí de 10 cotas desse fundo e já estou saindo dele aí aos poucos. Por que eu não vendi tudo de uma vez? Porque da mesma maneira, quando a gente vai fazendo compra de ativos, a gente vai comprando aos poucos, para se desfazer dele também eu vou me desfazendo aos poucos. Porque vai que eu pego algumas oscilações boas ali e consigo, né, diminuir um pouco o meu prejuízo. Porque neste momento eu estou saindo com prejuízo desse fundo. E aí você pode se perguntar, nossa, mas aí eu vou sair com um prejuízo muito grande. Amigo, pensa no seguinte, é melhor você sair com um prejuízo grande e pegar esse valor que ainda resta ali e colocar em outro ativo que vai te dar um bom retorno. É como a gente sempre fala, né? Não vamos gastar energia nas ervas daninhas. Vamos gastar energia com aquilo que vai nos trazer bons frutos lá na frente. Então não adianta ficar querendo investir no Tordesilhas para fazer um preço médio ou para deixar ele ali para não ter prejuízo, sendo que eu estou gastando energia aonde eu posso colocar em outros ativos que vão me trazer frutos melhores no futuro. E para você ter um pouco mais de ideia no que eu estou falando, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso quadro, que é do 0 aos 50 mil, mostrando para vocês aí como que está a nossa carteira até o momento. Então, voltando aqui novamente para o Status Invest, vou mostrar aqui para vocês, então estamos ali com R$ 4.939,41 de patrimônio, né? E aqui é o crescimento da nossa carteira, ó. Estamos aí numa crescente, lógico que isso aqui entra os valores de aporte e também, né, a rentabilidade que ela vem tendo aí nesse período dos 2 anos.
Entrando agora aqui na parte da composição da carteira. De ações aí temos 7 ativos, sendo eles, totalizando 49,95% da carteira. Isso dá em torno de R$ 2.500 praticamente. Aqui todas as empresas que a gente tem na carteira, destaque aí para o Banco Banestes, que está aí tendo 18,8% do percentual na carteira, e a gente sabe que ele teve uma grande valorização aí nos últimos meses, Então a gente fez o aporte lá e ele vem se valorizando cada vez mais. É uma das empresas a qual eu estou segurando um pouco para não investir nela, porque ela já tem um grande peso aí da carteira. Depois nós temos os fundos imobiliários aqui, temos 7 ativos também, dando 35%, o percentual de carteira, em torno ali de R$ 1.700 investidos aqui. Então aqui nós temos o Galg, o Kizu, o MXRF11 ali, a gente está com uma quantidade de 30 ativos, não estou fazendo aportes nele porque ele está com um preço muito alto, e aí nós temos aqui o Tordesilha, que estamos ali apenas com 33 agora, e tínhamos 43 e eu já comecei a diminuir, vamos diminuir cada vez mais esses ativos aqui. E aí o VGHF11 também eu fiz ali uma aquisição, junto com o Vino, e o VSLH11 também eu fiz aquisições deles, assim como o Kizu, e também no Galg fiz aquisições este mês. E aí depois nós temos aqui no Tesouro, Tesouro Direto, continuamos com os mesmos, dando 3,44% da nossa carteira. Depois as nossas BDRs, investido aí em Coca-Cola e na P&G, que é a Procter Gamble, então nossos investimentos aí internacionais, fazendo eles diretamente do Brasil. Depois nós temos o Friagro aí, que é o Vigia, temos ali 28 unidades dele, quantidade de ativos que nós temos, a quantidade de cotas, tendo aí um peso de 5,32% da nossa carteira. E por último, as criptomoedas, que nós temos ali apenas o Bitcoin, que tem aí um percentual de 1,51% aí na carteira, investidos não, em valor temos ali R$ 74 aqui nos Bitcoins. E aí entrando agora aqui na parte dos proventos, que é a parte que a gente mais gosta, que são os recebimentos dos dividendos. Já recebemos um total aí de R$ 310,93. Pode ver que recebemos todos os meses aí, alguns meses com um pico um pouquinho mais alto, outros com um pouco mais baixo. E também aqui nós temos os valores que recebemos pelos ativos. De ações recebemos R$ 97,75, dos FIIs, nossos fundos imobiliários, R$ 139,64, do Fiagro R$ 13,18 e das BDRs aí já recebemos também aí 67 centavos. Então isso daqui a gente tem que aumentar agora ele cada vez mais. Então eu espero que você tenha entendido que não é porque você faz a aquisição de um ativo que você nunca vai se desfazer dele, Nesse caso, o Tordesilha já não vai mais fazer parte da carteira, vou ir tirando ele aos poucos, mas vou retirar totalmente esse fundo da carteira. No caso do VCLH11, ele ainda continua pagando dividendos, então ele está na geladeira, eu não estou investindo mais nele, mas ele ainda continua pagando seus dividendos. Vou esperar um pouco mais para ver e tomar a decisão se ele sai da carteira ou se ele ainda vai continuar nela. Para você que ficou até aqui nesse vídeo e gostou do assunto que eu trouxe aqui, deixa o seu joinha aí para mim que eu te agradeço muito. E se não for inscrito no canal, já aperta no botãozinho aí e se inscreve. E também não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que eu estarei trazendo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que também peguem as dicas ali que eu deixei. E lembre-se sempre, nem sempre a gente vai estar acertando, mas o que a gente tem que fazer é sempre corrigir o percurso ali do caminho que vamos fazendo. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijão no coração de vocês, e aí vocês já sabem, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.